Fala galera, hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Do Esporte Cultura de hoje, o Remo segue com a intensa preparação para o jogo decisivo contra a Chapecoense. A gente tem que se preparar muito para fazer um bom jogo junto com o nosso torcedor. E o Leão retomou com as obras no CT em Outeiro. O investimento inicial gira em torno de 2 milhões de reais. Já o lendário estádio do Souza, da Tuna, terá o gramado 100% trocado, iluminação e obras na estrutura. No valor de aproximadamente R$700 mil, que serão destinados à melhoria do gramado. E o Paysandu vai contar com reforços de Maurício Garcês para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa conosco por meio do nosso número de WhatsApp e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. Você pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code e vai direto para o nosso WhatsApp para bater esse papo com a gente, beleza? Hoje eu estou com duas mulheres do Esporte Cultura. Vitória Monteiro, boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E a Camila Ramos, que está estreando hoje no Esporte Cultura, muito amiga da Lauane. Muito boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Esporte Cultura. Ela que é jornalista, também trabalha com esporte. Fale um pouco sobre o seu trabalho para a gente, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Matheus, Vitória, todo mundo que está assistindo o Esporte Cultura. Eu e a Lauane, a gente resolveu trazer um projeto para 2025, que é o podcast Elas no Comando. A gente está no Instagram, também tem o nosso canal no YouTube, onde a gente recebe jogadores, ex-jogadores e personalidades do futebol paraense para debater um pouco sobre esporte, muito bacana. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente está no Instagram, podcast Elas no Comando. Serviço dado, hoje a gente começa o Esporte Cultura falando sobre o Remo. No G4, há 2 rodadas seguidas, o Leão depende só de si para voltar à elite do futebol brasileiro depois de mais de 30 anos. Bora conferir na reportagem. Faltam 4 rodadas para o final da Série B e para a agonia e ao mesmo tempo tranquilidade do torcedor, o Remo só depende de si para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. E é nisso que os jogadores se apegam nessa reta final da competição. Como eu disse, a gente não está fazendo conta e o mais difícil é o próximo, né? O próximo a gente tem que é a única coisa que a gente tem o controle, né? O próximo jogo. Então a gente não pode olhar muito para os outros resultados, a gente não tem controle sobre isso. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente tem controle, que é se preparar bem essa semana, se preparar para essa final, que a Chapecoense vai vir muito forte, ela também tem esse objetivo, então a gente tem que se preparar muito para fazer um bom jogo junto com o nosso torcedor e acreditar até o final, né? A partida contra a Chapecoense é o segundo dos 4 confrontos diretos que o Remo tem nessa reta final da Série B. O Leão ainda encara o Novo Horizontino na próxima semana e o Goiás no encerramento do campeonato. Para alguns torcedores, é uma boa notícia o fato do Remo só depender de si para subir. Para outros, nem tanto assim. De qualquer forma, o Klaus com um discurso meio terapêutico, né? Tipo, bom, vamos focar naquilo que a gente tem controle, que é o nosso jogo, a partida contra a Chapecoense. O que dá para projetar desse confronto, Vitória? O Bainão tá numa vibe meio reggae, né? Meio paz e amor, desde a entrada do Guto Ferreira. Que, no fim das contas, esse era o objetivo, e ele sempre citou isso, que ele queria, além de mudar o esquema tático, organizar o time, o comportamento, o psicológico, e ele, de fato, conseguiu fazer isso pelo que a gente vê de resultado. A gente se baseia nos resultados da equipe. E o Klaus, ele é um zagueiro que defende muito bem, e é a prioridade, pelo que a gente vem vendo de esquema tático do Guto, é trabalhar essa defesa mais sólida. Né? Ele coloca, geralmente, 4 homens usando os laterais, ele vai, dependendo da situação, vai mudando. E é uma partida, eu não sei se a gente pode dizer que de 6 pontos, acredito que sim, né, contra a Chapecoense, que tem 2 técnicos falando de conteúdo tático muito bons. Né? E o Gilmar Dalpozo, eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele. Ele é um técnico que está desde o início do ano, se eu não me engano, né? Um dos poucos que não foi demitido, não foi trocado durante a Série B. Então, tem tudo para ser um jogaço e o grande problema é o Remo depender dele, porque o Remo ama fazer remisse, principalmente dentro do Baenão. Bora ver o que vai ser. E para ti, Camila, é um problema o Remo estar dependendo só de si nessa reta final do campeonato ou não? E a respeito do Klaus, o Klaus começou a Série B como titular, perdeu a posição para o Camutanga, depois ele voltou, inclusive, para a titularidade da equipe azulina. Hoje justifica? Eu acho assim, com relação ao Remo precisar só dele, eu acho importante
que a equipe do Remo esteja com esse pensamento, porque nesse jogo contra a Chapecoense, que é um jogo de 6 pontos, como a Vitória falou, é importantíssimo que esse psicológico seja de vencer, e essa vitória tem que vir desse pensamento de depender só de si, né? A Chapecoense está uma posição acima do Remo, mas eu acho que com essa confiança dos jogadores, principalmente nessa fala do Klaus, a gente vê que a equipe está ali com esse pensamento positivo, e eu tenho certeza absoluta que dentro do Baenão, esses 3 pontos com certeza virão com a torcida azulina ali empurrando a equipe. E o zagueiro Klaus é um dos principais jogadores do setor defensivo do Remo nessa Série B. Bora conferir os números dele, não só na competição, mas também na temporada. Coloca aí na tela, produção. 23 jogos na Série B, 23 como titular, 6 jogos sem sofrer gols, 2 cartões amarelos, 64% de duelos aéreos ganhos, 31 anos de idade e tem contrato até o final da Série B, dados do SofaScore. Para quem não lembra, o Klaus chega no decorrer do Campeonato Paraense, ele foi um dos contratados para reforçar o setor defensivo do Remo para a temporada de 2025. Como falei anteriormente, Vitória, ele começa como titular, depois perde a posição para o Camutanga e recupera a posição de titular com a saída do Camutanga. Hoje dá para dizer que do setor defensivo é um nome inquestionável. Sim, com certeza. E isso é uma questão também de análise do jogador, de ver a situação dele dentro do time. O Camutanga precisou voltar para o Vitória, que estava numa situação deplorável na Série A. Então, não é que ele estava muito bem nos treinos e acabou entrando e o Camutanga virou reserva. Não. O Camutanga foi embora e ele era a segunda pessoa ali. E ele aproveitou isso para melhorar, porque ele poderia ter ficado na zona de conforto. Não. Ele aproveitou para mostrar resultado, como a gente viu, duelos aéreos dele são mais de 50%, que já significa muito para quem entrou logo no início, né, da Série B. E ele tem contrato só até final da temporada, né, do final do ano. E, na minha opinião, seria uma opção para a Série A o Klaus, talvez não como titular, numa possível Série A. E para você, Camila, pensando já no ano que vem, independentemente da divisão que o Remo vai estar, o Klaus é um jogador que merece essa prioridade, essa atenção especial para a zaga? Acho que sim, né? Um jogador que tem experiência em vários clubes, jogou no Internacional, né? Teve passagem por outras equipes, tem experiência, tem bons números, como tu mesmo mostraste aí. Tem gol no Campeonato Paraense também, fez um gol. Na final, inclusive. Inclusive, exatamente. Então, acredito que é um bom nome, sim, para ser preservado para 2026. E olha, a Chapecoense entrou com uma reclamação na Confederação Brasileira de Futebol por conta da presença do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, na audiência pública que definiu a arbitragem para o confronto do próximo domingo. O árbitro do jogo vai ser o carioca Bruno Arleu de Araújo. E a diretoria da Chapecoense demonstrou preocupação com a presença do dirigente do Remo na sede da CBF no Rio de Janeiro durante o sorteio que definiu a arbitragem da partida. Ainda de acordo com a publicação, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, cobrou explicações da CBF sobre a ida de Marcos Braz à entidade. É o que a gente tem o hábito de conversar entre a gente, que são os famosos bastidores que rolam no futebol, principalmente em retas decisivas dos campeonatos. E essa postura da Chapecoense aí, Vitória, dá para compreender? Eu acredito que é muito complicado você cobrar a presença de um executivo do outro time, do time rival, quando ele está numa audiência pública, sabe? Então, poderia ter um representante da Chapecoense nesse momento também, não quiseram pôr, enfim, N motivos, talvez não vissem como algo necessário. Eu também não vou botar a mão no fogo para dizer que não aconteceu nada, mas deveria ter uma pessoa, já que existiria essa preocupação, ou se existe, porque estamos passando por um momento na arbitragem brasileira muito delicada. Então, já que existe essa preocupação, o Remo foi muito prejudicado no início da Série B, durante a Série B, com a arbitragem. Isso é inegável. Isso é inegável. São dados, são imagens, são replays lentos que a gente consegue ver o que aconteceu. Então, se não tinha um representante da Chapecoense, a questão é com a Chapecoense, não com o Remo. E para você, Camila? Eu acredito que o Marcos Braz ter ido para essa reunião foi essencial para que o Remo venha para esse jogo descansado com relação à arbitragem. Porque em 2021 a gente teve aquele episódio em que o Remo na final da Série B ali, reta final, foi prejudicado, né? Postou uma nota de repúdio. Então é importantíssimo que o Remo sim participe desses bastidores,
para que esse jogo, que é um jogo importantíssimo, faltam 2 vitórias, né, para quem sabe ir para a Série A, com certeza é importante que participe sim. E o Remo deu início às obras do novo centro de treinamento em Outeiro, distrito de Belém. A fase atual envolve a demolição de estruturas antigas e o nivelamento do terreno, preparando a área para receber os primeiros módulos da construção. Com investimento inicial de cerca de R$2 milhões, o CT começa a ganhar forma após meses de planejamento e captação de recursos. O espaço foi projetado para atender padrões de clubes da Série A e promete transformar o dia a dia do elenco azulino. Vitória, independentemente da divisão que o Remo estiver no ano que vem, muito importante que haja esses avanços no CT. A gente vai voltar no Executivo, no Braz. Isso a gente observa que foi depois da chegada do Marcos Braz. Não querendo defender, porque eu sou uma icoraciense e eu sempre estou nessa linha territorial aí, Coraci e Outeiro. E o CT estava abandonado num nível de mato alto, assim, estava muito abandonado e ainda assim existiam meninos da base que estavam morando lá. Era uma situação deplorável. Né? A gente sabe, a gente tem alguns contatos de meninos que estão na base do Clube do Remo e era uma situação muito difícil. E o Marcos Braz, quando ele chegou, ele fez questão de ir ao local e viu a situação. E a primeira atitude dele foi tirar os meninos do local. Isso é algo muito importante. E como você falou, independente da série, se é A, se é B, se é C, um time do porte como o Clube do Remo tem que ter um CT bom para o clube profissional e para os atletas, investir na base para lá no futuro ter um retorno financeiro. Olha, a gente tem interação no Esporte Cultura, uma pergunta bem bacana do Sérgio Silva, do Baixo Acará. Boa tarde, Matheus, e as meninas que estão no programa hoje. Matheus, na opinião de vocês, o Remo vive o seu melhor momento nesses 30 anos de espera da elite do futebol brasileiro? Camila. Com toda certeza, né? Pensando numa possível ida para a Série A, o Remo vinha aí de 2 décadas onde ele sofreu bastante, né? Acho que o pior momento do Remo foi quando subiu para a Série B, em menos de 9 meses, caiu novamente. Então eu acredito com toda certeza que o Remo vem vivendo a sua melhor fase. Acho que desde a conquista da Série C, esse é o momento do Remo de maior felicidade, com toda certeza. E o lendário estádio do Souza, da Tuna Luz Brasileira, passará por reformas. 100% do gramado será trocado. E o Clevin Pena tem mais informações. O secretário executivo da Federação Paraense de Futebol, José Ângelo Miranda, visitou o estádio Francisco Vasques, o Souza. O objetivo é avaliar aspectos técnicos referentes à execução das obras de reforma e modernização do estádio da Tuna Luso Brasileira. Onde a Tuna teve seus momentos de glória e principalmente para falar do palco do futebol no valor de aproximadamente R$700 mil, que serão destinados à melhoria do gramado, ou seja, a troca definitiva deste gramado, com preparação de infraestrutura, para que a gente possa ter um escoamento de uma drenagem da melhor qualidade, assim como a melhora nos vestiários do visitante, vestiários da própria Tuna, e já olhar a futura sala do VAR. É um grande objetivo que foi traçado pelo nosso presidente Ricardo Gluckpol, ao mesmo tempo que beneficiou a Tuna Luz Brasileira, beneficiou também o Castanhal Esporte Clube, assim como o Bragantino e o Caeté, e agora, por último, o São Raimundo, lá em Santarém. O valor de R$700 mil será repassado ao time paraense, fruto do programa CBF Transforma, criado no final de 2023 pela entidade, com o intuito de melhorar a condição dos gramados, iluminação e estrutura dos estádios utilizados em torneios femininos e nas séries C e D do futebol brasileiro. Tivemos aqui mostrando os vestiários, ele fazendo as medições do gramado, tudinho, e dar as coordenadas como é que serão os repasses, como é que serão os pagamentos do valor. A Tuna não vai ter acesso a esses valores, vai ser todos os valores das obras por etapas, vão ser pagos pela federação, diretamente à empresa que fará o serviço, e a gente espera, né, que logo inicie essa obra para que a gente possa usufruir de um novo estádio. Para nós é gratificante saber que a gente vai dar uma estrutura melhor para os nossos atletas, para a nossa comissão, para o futebol do paraense. Acho que isso é muito importante, acho que é um passo do Pará, da Tuna, rumo ao futuro que seja brilhante, tanto para a base, a gente que vai ter um ano muito competitivo, um ano de esperançoso, com Copa São Paulo iniciando, todas as competições nacionais, Copa Verde, Copa do Brasil, Brasileiro Profissional, Copa do Brasil Sub-20.
parabéns para a Tuna pela iniciativa. E a gente estava até conversando em off aqui, porque a Tuna é um clube, então funciona lá a piscina, tem uma sede, salão de festas e o estádio, o campo de futebol. E o campo de futebol é hoje o mais visto, muito em função dos jogos que a Tuna disputa lá. E, de fato, aparentemente, era o espaço que merecia mais esse tipo de cuidado que agora está sendo feito. Sou suspeito para falar da Tuna, né? Que a gente acabou se envolvendo muito nos últimos anos com a Tuna Luso e é muito importante esse investimento. E eu falo até no quesito CBF. Isso é um investimento que vai além do futebol profissional. No caso da Tuna, a Tuna tem uma base brilhante. Hoje, a base da Tuna chega a ser até, eu não digo superior, mas tem mais títulos, tem mais conquistas do que o time profissional. E tem tudo para ter um 2026, inclusive o time profissional, um ano muito bom. Um ano aí, mais uma vez, de tentativa de subir para a Série C. Então, esse investimento já era para ter vindo há muito tempo. Com certeza. E como a gente estava comentando sobre a questão do presidente, que ele falou que é uma situação entre a CBF e a empresa responsável, justamente para evitar desvios, que infelizmente acontece muito no futebol. Não acredito que não seja o caso da Tuna, né? E já estava na hora do Francisco Vasque ter essa atenção. E dá para continuar sendo raiz, mas já arrumadinho, né? Com gramado bom, estádio pintado. Dá para continuar com essa configuração de caldeirão, de estádio pequeno, mas com melhores condições. Eu acho que o Souza, a partir do momento que tiver essas melhores condições, vai se tornar um estádio cada vez mais utilizado e melhor de se assistir jogo de futebol. Com certeza, até porque, Matheus e Vitória, a Tuna não recebe jogos de base só da equipe da Tuna. Tem futebol feminino e muitos outros jogos que o Souza recebe. Eu fiz algumas reportagens, inclusive, sobre isso, e a estrutura realmente estava muito ruim, não só do gramado, ali fora, né, tinha muito buraco, não tinha uma estrutura bacana para receber esses jogos de base. E a base é o futuro do futebol paraense, então, muito bacana que a Tuna esteja se reestruturando para possíveis competições futuras. E olha, o Teatro Valdemar Henrique, em Belém, vai abrigar o espaço central da COP durante a Conferência da ONU sobre a Mudança do Clima, COP30, que será realizada aqui na cidade em novembro. E quem traz mais detalhes para a gente é o Roberto Cage, editor da Central da COP do Observatório do Clima. Bora conferir. A Central da COP é uma iniciativa do Observatório do Clima para tentar falar de clima, que é um assunto difícil, árido, técnico, de uma maneira mais acessível. E como a gente faz isso? Usando futebol. Não é que a gente fala de clima e futebol, mas a gente usa a linguagem de futebol, que o brasileiro conhece bem, para falar de clima. Então, por exemplo, a gente usa termos como linha de impedimento, falso 9, carrinho por trás, faltou fair play. Termos que podem ser adequados para falar de desmatamento, de grilagem, de permissão, por exemplo, para a exploração de combustíveis fósseis na Foz do Amazonas. Dá para falar de impedimento nisso. Então, é assim que a gente usa. Quem quiser, entra lá no site, centraldacop.ac.eco.br. Tem um álbum de figurinhas lá, online, que a gente fez para a COP, pensando também nessa linguagem de futebol. E tem uma coisa muito bacana, a gente vai estar presente em Belém, durante a COP, um espaço super bonito no Teatro Valdemar Henrique, com uma programação cultural, e também com debate sobre clima, sobre COP, e sempre com essa linguagem mais acessível do futebol, enfim, para falar desse tema tão difícil. Quem quiser, entra lá no site da Central, que a programação toda vai estar completa daqui a alguns dias por lá. Primeiramente, parabéns para o Observatório pela iniciativa, até porque é um assunto, é um aspecto que afeta muito a gente, mesmo que às vezes a gente não perceba. Como? Por exemplo, nos jogos de Campeonato Paraense, muitas partidas são disputadas de manhã. E a cada ano dá para perceber que fica mais quente e que atrapalha também o desempenho dos jogadores e o nosso trabalho. Por outro lado, o Campeonato Paraense é disputado no início do ano, que também tem muita chuva. Então a gente percebe chuvas mais intensas, gramado alaga, atrapalha o jogo, etc. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do quanto o clima está diretamente relacionado também com o esporte aqui na nossa região, Camila. Até porque, Matheus, a gente sabe que a pauta, né, sobre essa questão do clima aqui na COP30 é o desmatamento, que é o foco ali do porquê esse calor excessivo. Então, quando a gente consegue linkar esses dois assuntos, futebol
e clima, a gente pode debater para um público maior que é o do futebol. A gente não foca só em quem está ali falando, debatendo sobre jornalismo ambiental. A gente consegue levar isso para um público maior. Então, a iniciativa está de parabéns, realmente, expandir esse tema que é importantíssimo. Com certeza. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, para você participar do programa conosco por meio do nosso número de WhatsApp e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. A sua participação é muito importante aqui no Esporte Cultura, como fez, por exemplo, o nosso amigo, no primeiro bloco a gente respondeu uma pergunta, como fez aqui o nosso Fábio, do Bengui. Ele diz o seguinte: boa tarde, Esporte Cultura, sem choro, chapa e mucura. Com os pés no chão e fé em Deus, chegaremos aos nossos objetivos, Série A e campeões. O Fábio, lá do Bengui, parabéns pelo programa, Fábio. Muito obrigado pela participação aqui no Esporte Cultura. E a gente começa o segundo bloco falando sobre o Paysandu, que serve a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor já foi para Goiânia com desfalques e novidades. O Clevin Pena tem mais informações. Com apenas 4 rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu terá seu último fio de esperança na partida contra o Atlético Goianiense, já que o time bicolor pode confirmar o rebaixamento matematicamente. Se perder, empatar ou até mesmo ganhar o jogo. Claro, depende de uma combinação de resultados. O Paysandu tem 0,03% de chance em permanecer na Série B. Por isso, o elenco já passa por desmanche. Já em Goiânia, para o jogo de amanhã, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com Rossi, Thiago Heleno, Quintana, Novídio, Ronaldo Henrique e Denner, jogadores que já não fazem mais parte do elenco bicolor. Por outro lado, o volante Anderson Leite deve retomar a condição de titular no meio de campo. E a grande novidade é o retorno do atacante Maurício Garcês, que não jogou contra o Avaí devido a uma cláusula contratual. Agora, para o Papão, é honrar a camisa e seguir a vida. Jogo que vai rolar às 7 da noite lá em Goiânia. Camila, o Garcês volta ao time bicolor, ele que tem se tornado, principalmente da metade para o final da Série B, o principal jogador do Paysandu nessa reta final do campeonato. O que dá para esperar desse Paysandu no jogo de sexta-feira? Um Paysandu que ainda vai competir ou um Paysandu já mais conformado com esse iminente rebaixamento? Eu acho que o Paysandu já vem conformado há muitos jogos, né? Eu acho que ali um sopro de vida foi no Repá, quando conseguiu empatar diante de um 2-0. Mas mesmo assim, as partidas depois, a gente já via um clima de velório total. Eu acho que o Paysandu pecou lá no início de 2025, na minha opinião, com a contratação do Felipe Albuquerque. Acredito que ali já foi um momento complicado e que só se estendeu durante 2025. Eu acho que a partir de agora é juntar os cacos, olhar para frente, já se preparar para um 2026 completamente complicado, que já adiantou muitas cotas de patrocínio. Não vai ser fácil para a torcida bicolor, mas a gente vai torcer para que 2026 o Paysandu consiga sair dessa situação, porque é um time, uma torcida maravilhosa e que não merece essa situação. O Paysandu que já vai com alguns desfalques em função de escolhas do clube para não jogar nesse jogo contra o Atlético Goianiense, Vitória. Dá para dizer que foi a postura mais esperada mesmo, de já começar a liberar alguns nomes, alguns jogadores que não vão mais jogar a Série B? Acredito que já seja uma questão dos jogadores mesmo, né? Existem os boatos, ninguém sabe se é verdade, só quem está internamente, de que haviam salários atrasados. A gente está vendo que existem vários jogadores e funcionários que estão saindo e colocando o time na justiça. Então, a gente não sabe até onde isso é verdade. Mas, de fato, é algo normal, algo de se esperar. O time já na situação que está, respirando, acho que nem tem mais aparelho para respirar. Já está segurando, você levanta a mão, Deus puxa. E é isso, não tem mais o que fazer. Não tem. A culpa não é do Márcio Fernandes, não adianta colocar a culpa no Márcio Fernandes, no Marcinho, no Inácio. Não adianta. Reformular, 2026 é outra situação, Série C, vai ter que fazer uma mudança financeira muito grande, porque a cota da Série C é menor que a da Série B, então vai ter que buscar patrocínio, a diretoria vai ter que bater cabeça.
né? O que poderia ter feito no início de 2025 vai ter que fazer o dobro agora em 2026. E algumas dispensas me chamaram um pouco a atenção. O Novilho, não sei por que não quiseram segurar, talvez por uma escolha do jogador. Do Quintana a gente sabe que não foi uma escolha do jogador, nem sequer conversaram com ele, só dispensaram. E na minha opinião seria um bom jogador para a Série C, assim como o Novilho. Não sei como vai estar a zaga do Paysandu, né? Eu tô curioso para saber como vai ser a escalação os meninos da base que vão tentar salvar. E Maurício Garcês, em nome de Jesus, segurem este homem na Série C, porque ele, Diogo Oliveira, e tem mais um que eu não tô... não era o Ronaldo Henrique, eu tô esquecendo o nome agora, que foram as últimas contratações do Frontini. Que conseguiram segurar um pouquinho ainda a barra do Paysandu, mas não deu. Agora a gente fala sobre a Copa do Brasil 2020, porque o Paysandu bateu o Tocantinópolis por 2-0 fora de casa nessa quarta-feira e garantiu vantagem para o jogo de volta em Belém. A partida foi realizada no Ribeirão, em Tocantins. Os gols do Paysandu foram marcados por William Gabriel e Ângelo. A partida de volta ocorre no dia 5 de novembro, às 3 horas da tarde, no Bampará, Curuzu. E nesta quarta-feira, o amistoso internacional entre Brasil e México Sub-20 feminino realizado em Goiânia contou com a participação de duas representantes do Pará. A árbitra Gleica Pinheiro atuou como quarta árbitra, enquanto que Elaine Melo foi designada como inspetora da partida. A escala reforça o bom momento da arbitragem do Estado e o trabalho constante da Federação Paraense de Futebol no incentivo à qualificação e valorização dos seus profissionais. Muito bacana a gente ver a arbitragem paraense tendo esse tipo de destaque, principalmente diante desse cenário de muitos questionamentos que a arbitragem tem sofrido ultimamente, Vitória. É muito complicado. A gente volta a falar sobre a fase delicada que é a arbitragem brasileira. Não é uma questão paraense, na minha humilde opinião. É uma questão totalmente nacional. E a Gleica é uma mulher que está atuando há um bom tempinho no futebol paraense. E ela é uma mulher que sempre se impôs, sempre mostrou serviço. A gente sempre, na beira do gramado, a gente sempre gostou de ver a Gleica atuando. E é muito bom, é muito gratificante ver. Eu não conheço de perto o trabalho da Elaine, mas da Gleica a gente conhece por campeonato paraense, por campeonato até nacionais, na Série B feminina, que ela atuou também. E é só orgulho da minha parte, só orgulho, até a parabenizei por esse momento. Camila, o que dá para falar sobre essas árbitras que estão ganhando esse destaque no futebol nacional agora? Eu acho que desde a saída do Delson, a arbitragem paraense merecia ser contemplada. E essa contemplação vir pelas mãos da Gleica, da Nayara também, que faz história ali, do Fernando, que vem atualmente apitando jogos de Série A. Eu acho fantástico, a gente merecia também estar no topo da arbitragem, né? E com essa possível ida do Remo para a Série A, acho bacana que a gente consiga ser olhado não só no futebol, mas também um bom trabalho de arbitragem e vindo de uma mulher, melhor ainda. E olha só, há 2 anos o Arthur Elias está no comando da seleção brasileira feminina. A estreia foi na vitória por 1-0 amistoso contra o Canadá em Montreal. O Arthur assumiu o comando do time no início de outubro daquele ano e desde então, com a vitória desta terça-feira contra a Itália, a vitória que você está acompanhando aí, foram 25 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, com 79 gols marcados e 34 sofridos. Ele tem o título da Copa América de 2025 e de bônus ainda foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2024. Agora a gente fala sobre Libertadores. O Flamengo é o primeiro finalista da competição para a alegria da vitória. Hoje tem Palmeiras e LDU. Às 9h30 da noite no Allianz Parque, os equatorianos venceram o primeiro jogo por 3-0. O Palmeiras tem uma missão improvável para conseguir chegar à final. E olha só que notícia boa, atletas paraenses conquistaram 8 medalhas no Mr. Universe 2025, uma das principais competições da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, realizado em Belo Horizonte. A equipe paraense, que tem apoio do governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a CEL, garantiu 6 ouros, 2 pratas e um troféu de melhor treinador, além de vagas para o Mundial de Fisiculturismo, que será disputado dos dias 5 e 6 de dezembro na Espanha. Apito final no Esporte Cultura. Vitória, muito obrigado pela participação. Obrigada, Matheus. Obrigado, Camila. Seja bem-vinda ao programa novamente. Você fica agora com o Sem Censura Pará. A gente volta amanhã. Tchau.